do Evangelho de Mateus, capítulo 9, em uma passagem em que Jesus diz que não são os que gozam de saúde que precisam de médicos. Jesus é o médico das almas, não só das almas, do corpo físico também, porque quando esteve conosco, curou leprosos e cegos. Jamais passou pela terra um médico integral como foi Jesus. Então ele falava de si mesmo, de que os doentes é que precisam de médicos, mas especialmente desse médico chamado Jesus. E a coisa ocorreu mais ou menos assim. Jesus passou na frente da alfândega. A alfândega é o lugar aonde se faz a vistoria dos que entram na cidade. Era também o local aonde se pagavam os impostos, como se fosse uma coletoria. Imaginemos a cena: Jesus passa na frente daquele prédio da alfândega e vê um homem sentado, fazendo a sua tarefa de fiscal. Estava lá para fiscalizar. E Jesus passa por ele e diz: Mateus, o nome dele era Mateus, esse mesmo que escreve o Evangelho. Foi assim que Jesus conquistou Mateus para a sua messe. Ele passa na frente e diz: Mateus, segue-me. E Mateus o seguiu. E mais uma quantidade de pessoas que viram a cena foram seguindo. E Jesus foi se dirigindo para a casa de Mateus, que era um dos cobradores de impostos. Era um homem rico, segundo os padrões daquela época, porque ele possuía uma casa muito grande, pelo que dá a entender. Porque diz o texto do Evangelho que, estando Jesus em casa de Mateus, sentado à mesa, chegaram muitos publicanos. Os publicanos eram os companheiros de Mateus, que eram também fiscais e cobradores de impostos, e eram pessoas um tanto que odiadas pelo povo, porque ninguém gosta de pagar imposto, que já tinha essa desgraça lá 2000 anos atrás. Não era ICMS, mas era um imposto. Todo mundo tinha que pagar imposto. E então os publicanos, e diz que Jesus, sentado à mesa, chegaram muitos publicanos. O Mateus era um publicano, cobrador de impostos. Certamente eu fico imaginando que talvez, quando viram Mateus seguindo Jesus, e mais uma turba de gente, onde Jesus passava, tinha gente atrás dele, pedindo milagre, pedindo ajuda, desejando ser curado. Então, aqueles publicanos levantaram todos das suas mesas, do seu trabalho, e foram todos para a casa de Mateus seguindo. E diz aqui que Jesus, então, sentado à mesa, chegaram muitos publicanos e pescadores e sentaram-se juntamente com Jesus e seus discípulos. Ora, imagine, discípulos já tinha 12, né? Diz que mais muitos publicanos e mais os pecadores. Eu fico imaginando o tamanho da casa do Mateus, devia ser uma casa grande, uma mesa grande, muitas cadeiras para sentar, porque estava abrigando todo esse povo. Os fariseus, vendo isto, disseram aos seus discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e os pecadores? Porque os publicanos, como eu disse, eles recolhiam os impostos que se destinavam a Roma, ao Império Romano. E os judeus tinham raiva desses cobradores de impostos, pela sangria, né? Tinham que trabalhar para sustentar o César lá em Roma. Como nós outros agora, né? Temos que trabalhar para sustentar esse monte de gente, né? Todo mundo na pendência da nação, e quem paga somos nós. Cada vez que você compra um pão, você pensa assim: mas paga imposto só quem paga imposto de renda? Não, senhor. Não, senhor. Cada vez que você abastece o seu carro, a metade é imposto. Você paga
Você paga R$3 pela gasolina, R$1,50 vai para o governo, não vai para a Petrobras. Você, cada vez que compra um pão francês, 40% você está pagando de imposto, porque as panificadoras têm que recolher no final do mês o imposto devido de tudo que se vende. Então, cada vez que você toma um refrigerante, você está pagando imposto. Essa água você paga metade de água, outra metade é imposto. Cada vez que você compra uma blusa, metade é imposto, quase. No Brasil é assim. Naquela época já tinha isso. Só que não era tão pesado que nem hoje, né? Era o tal do dízimo, era 10% de tudo que se produzia. Você tinha que pagar para a religião 10%, tinha que pagar para o governo, enfim, já tinha essa coisa de impostos naquela época. E tem uma passagem interessante com Jesus em relação aos impostos. Porque numa outra, agora eu vou abrir um parênteses, já que nós estamos falando de imposto. É uma outra passagem em que caminhava Jesus e Pedro na direção da casa de Pedro. E Pedro foi abordado por um publicano, um cobrador de imposto, que chegou para o Pedro e segurou o Pedro. Jesus foi andando, estavam só os dois. Jesus foi andando e Pedro ficou retido pelo cobrador, pelo fiscal, cobrador de impostos chamado publicano. E esse fiscal pergunta para o Pedro: o teu mestre paga o imposto da didracma? Didracma deveria ser o nome do imposto. Como aqui nós temos o imposto de renda. É como se perguntasse: o teu mestre paga o imposto de renda? E Pedro falou: paga. Respondeu a queima-roupa que Jesus pagava o imposto. E aí o fiscal deixou, Pedro foi embora, alcançou Jesus, e Jesus perguntou: esse imposto da didracma é para os filhos de Israel ou é para os estrangeiros? E Pedro falou: é para os estrangeiros. Jesus respondeu: então, nós estamos isentos, porque eles eram judeus, tanto Pedro quanto Jesus. Então nós somos isentos. Pedro falou: sim. Mas, como Pedro disse que Jesus pagava o imposto, Jesus falou assim para ele: para não sermos perturbados, toma do anzol, lança ao mar, e o primeiro peixe que você pegar, abra a boca do peixe, que terá dentro dele uma moeda, e com ela paga o meu imposto e o teu imposto. Jesus não pegava o dinheiro. Nunca Jesus cobrou nada. Nem para pagar o imposto, ele fez esse milagre. Mandou Pedro jogar o anzol, pegar um peixe, e dentro daquele peixe tinha o dinheiro. Jesus não pegou. Falou: paga o meu imposto e o teu. Interessante, né? Mais um milagre que a grande maioria não conhece, mas está lá no Evangelho. Mas continuando, então, quando os fariseus perguntaram para os discípulos: por que é que o vosso mestre toma as refeições junto com os pecadores e junto com os publicanos? Jesus ouvindo, Jesus estava sempre antenado, né? Ouvia de longe, e Jesus ouvindo disse: não são os que gozam de saúde que precisam de médico. Então Jesus estava ali para ajudar aqueles pecadores. Se eles eram pecadores, eles é que precisavam do médico para os seus pecados. E os publicanos, que eram odiados do povo porque eram cobradores de impostos, também precisavam da mensagem do mestre para absolverem uma nova postura, uma nova conduta, um novo ensinamento. Então era por isso que Jesus dizia: nenhuma das minhas ovelhas se perderá. E Jesus dizia outras vezes: qual é o pastor
que não deixa 99 ovelhas e vai buscar aquela ovelha desgarrada. E quando a encontra, fica muito feliz, coloca no ombro e atrás de volta para o seu rebanho. A ovelha desgarrada são os pecadores, são os equivocados do mundo, como todos nós, os espíritos inferiores, que têm que aprender a viver. E Jesus é aquele pastor que vai nos resgatar, um a um. Os fariseus, só para que nós possamos entender, que aqui tem dois personagens daquela época interessantes. Os publicanos eu já expliquei o que eram. Eram pessoas a serviço do governo de Roma, cobrando os impostos dos judeus, e por isso que eram odiados pelos judeus. E os fariseus eram os fanáticos do judaísmo, como até hoje tem lá em Israel, esses fanáticos do judaísmo que usam aquela... Kippah. Como é que chama? Kippah. Kippah. Então, até hoje nós vemos naquela sociedade as mesmas classes. Tem os poderosos lá de Israel, os sacerdotes com muito poder junto aos políticos, e esses radicais, esses rabinos, têm muito poder também, como tinham naquele tempo de Jesus. Então, os fariseus eram aqueles que andavam sempre, que conheciam da lei mosaica, e andavam sempre atrás de Jesus para ver se o apanhava em algum tipo de deslize, para poder, então, perseguir, malhar e levar Jesus à morte, como levaram mais tarde, né? De tanto que ficavam perseguindo, vendo tudo que Jesus fazia, para poder armar-lhe sempre alguma cilada. Esses eram os fariseus, né? E tinha também outras classes, como os samaritanos, que eram também um grupo não apegado à religião, e por isso eram discriminados pelos fanáticos, pelos fariseus, né? E tinha também os levitas, tinha também outras classes que agora não me recordo. Então era mais ou menos assim, aquela sociedade dos judeus daquela época. Jesus se acercava sempre dos mais infelizes, dos mais pobres, dos deserdados, dos falidos, dos equivocados de toda sorte, que chamavam de pecadores, das prostitutas. Jesus não se esquivava de receber uma prostituta, de conversar com ela, de lhe dar forças, como aquela que estava sendo condenada. E Jesus, se aproximando, falou para aquele pessoal que ia apedrejá-la: atire a primeira pedra, aquele que não tiver pecado. E aí todo mundo foi saindo de fininho e ninguém atirou pedra nenhuma. Jesus se aproxima da prostituta e fala para ela: ninguém te condenou? E ela diz: não, eu também não te condeno. Vai e não peques mais. Jesus nos deixou uma lição: não julgueis, como ele próprio não julgou a prostituta, não condenou, não discutiu, só disse: vai e não peques mais. O que lição eu tiro disso de hoje? Que a nossa vida é cheia de erros e de acertos. Nós estamos sempre errando, acertando alguma coisa, errando outras coisas, e assim nós vamos evoluindo através desse processo de errar e de acertar, porque Deus colocou a sua vontade, segundo diz o livro dos Espíritos, as suas leis na nossa consciência. Então nós temos um programa divino dentro de nós para
fazer evoluir sempre. Bezerra de Menezes diz que a única fatalidade que existe é a da perfeição. Ele não disse que a única fatalidade que existe é a morte. A única fatalidade é a perfeição. Quer dizer, nós estamos condenados a sermos perfeitos, a sermos felizes. Nós estamos condenados a sermos espíritos superiores, espíritos felizes. Essa é a nossa condenação. Pelo amor de Deus, Ele quer que nós sejamos como Ele. Jesus dizia: vós sois Deus. O reino de Deus está dentro de vós. Qual é a diferença de Jesus para nós? É que Jesus sabia que era filho de Deus, herdeiro, e que quando os apóstolos perguntaram: mestre, mostra-nos o Pai, ele disse: como mostra-nos o Pai? Vocês convivem comigo há tanto tempo e vocês falam: mostra-nos o Pai? Quem vê a mim, vê o Pai. Ele já era um espírito tão evoluído que já estava plenamente integrado com a vontade de Deus. Então foi confundido como o próprio Deus, sendo que religiões como a católica, os evangélicos, dizem que Deus são três pessoas. É Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Na verdade, Deus é um só. E por que Jesus é diferente de nós? Porque Jesus sabia que era Deus e nós não sabemos. Você ainda não acredita? Você não acredita que é filho de Deus e que tem todos os atributos divinos dentro de você? A diferença é essa. Então nós ainda estamos nesse processo de errar e de acertar, porque não conhecemos a nossa intimidade de filhos de Deus que nós somos. Quando nós formos evoluindo, e a gente vai evoluindo sempre, e tudo que você olha ao seu redor evolui. Quem é do tempo do primeiro celular, que era desse tamanhão, parecia quase isso aqui, ó. Isso aqui, dá licença. Não era menor do que isso, eu acho que era maior. Quem lembra? Quem lembra do primeiro? Pois é. Esse celular, o primeiro, que a gente ficava invejando quem tinha um. Foram caríssimos os primeiros que vieram. E os caras ficavam no meio da rua assim, fazendo pose, e o povão passando assim, invejando, porque só os... Nossa, esse cara tem um celular, a gente ficava olhando de longe, como que ele fazia e tal. É verdade ou é mentira? Quem pegou a época? Porque vocês... Tem muitos jovens aqui que nem pegaram isso, mas faz apenas uns 20 anos. 20 anos. Faz uns 20 anos atrás. Esse celular só se diferenciava do fixo porque era portátil. A gente levava para cá e para lá. Tinha uma antena ainda, você tinha que levantar a antena. E ele só tinha a função de discar. Nem gravava as ligações que você fazia. Nada. Ele não tinha bina, como tem agora os nossos celulares. Então, você veio aqui para dar uma aula de celular, uma aula de espiritismo. Veio falar de espiritismo. Estou falando da nossa vida. A nossa vida é assim. Por que alguns ainda não sabem viver? Você vai entender. Por comparação. Por que a grande maioria ainda não sabe viver? Então, quando chegou esse celular, que só tinha a função de discar, você discava como no fixo, que você só disca ali e acabou. Não tinha mais nada. Era muito simples. Você pagava a tua ligação e a da outra pessoa. Pagava tudo. Pagava tudo. Pagava tudo. Não tinha lugar para colocar contatos, nada. Você cada vez tinha que bater como na da tua casa, que era fixo, também não gravava nada. Só tinha ali aquela função de discar. Então, era uma coisa muito simples, mas era um celular.
Depois veio a segunda geração, alguns anos depois, 1 ano, 2 depois, já lançaram outro celular, em que ficava gravado ali na memória o número que você ligou, já tinha uma memória para uns 10 contatos, nada mais do que 10 contatos, já acabava a memória, e só. A evolução foi, na geração seguinte, de ter ali uma memória com os 10 contatos, então você colocava o telefone dos filhos, o telefone do chefe, do seu trabalho e tal, para poder rapidamente ligar. Depois vieram aqueles outros que diminuíram de tamanho, aí se caracterizava por um telefonezinho leve, pequenininho, e que tinha mais um monte de outros aplicativos. Já começou a complicar. Quando eu comprei aquele primeiro simples era uma coisa, quando eu comprei o segundo, também não teve muita dificuldade. Mas quando eu comprei o terceiro, já dava vontade de jogar ele fora, porque você começava a procurar coisa e você já se batia, não conseguia trabalhar com aquele negócio direito, e você queria voltar para o velho. Mas dizia, mas a vergonha, agora eu tenho um telefonezinho tão bonito, eu vou voltar para aquele velho cebolão. Mas era a vontade que dava, porque não sabia trabalhar com um celular. Assim é a nossa vida. Por exemplo, a do Adão e Eva, que diz que o Adão e Eva vivia num paraíso, cercado de animais, e a vida dele era toda muito feliz, né? Mas Deus falou, não coma não coma do fruto da árvore da sabedoria, a árvore do bem e do mal. O que representa isso? Representa que, enquanto você está na animalidade, o teu programa divino é um programa simples. Você olha para os animais, todos eles, se tiverem comida, eles estão felizes. O meu cachorro é feliz, porque eu dou comidinha para ele, tudo. Quando eu chego em casa é uma festa. Quando eu vou sair, ele quer sair junto no carro e fica ali querendo que eu coloque no carro. Ele entende tudo. É uma vida tranquila, a do animal. Mas quando ele vai atingir a idade da razão, que ele começa a passar do mundo animal para o mundo hominal, como aconteceu com Adão, que vai desabrochar o conhecimento, o livre-arbítrio e a responsabilidade pelos atos cometidos, a coisa começa a complicar. A coisa começa a complicar. É ali que Deus falou, quando você comer do fruto da árvore da sabedoria, você poderá morrer. Quer dizer, você poderá não ser mais feliz como você era quando o instinto, que é aquele automatismo, trabalha. Quer dizer assim, ó, enquanto você estiver trabalhando uma coisa simples, tudo bem. Mas quando chegar a hora da coisa mais complicada, começa a complicar a tua vida, você começa a agir pelo erro e pelo acerto. Por quê? Porque Deus colocou a sua vontade e as suas leis dentro de nós, mas não deu o manual do proprietário. Esse que é, hein? Ótimo se viesse, né? O manual do proprietário seria ótimo se viesse. Então, como no celular, quando você passou desse simples aqui para o mais complexo, vem o manual do proprietário junto, mas você lê? Alguém leu? Não. Fica aprendendo pelo erro e pelo acerto. Você abre, aí vem um bocado de aplicativos, aí você clica em cima, aí abre aquilo que você não queria e você começa a procurar. E quando me deram esse telefone aqui de presente, que meu filho me presenteou, com esse tipo de tela que todos vocês conhecem, brinco o dia todo com ele, eu tinha vontade de jogar contra a parede os primeiros dias, mas tinha vergonha de voltar para aquele meu pequenininho que tinha poucas funções, que não tinha internet, que não tinha aplicativo nenhum. E eu dizia, meu Deus, agora eu estou com o celular e não consigo ligar, porque na hora que eu queria ligar era uma confusão total.
A nossa vida é isso. Nós vamos partindo. Cada vez que você domina uma coisa, vem uma outra, em grau superior e mais difícil. Nós evoluímos assim, de um processo simples para um processo mais complexo. A nossa evolução vai se dando num grau de complexidade em que cada vez temos que ser mais responsáveis pelo nosso proceder. Porque Jesus disse: a cada um será dado segundo as suas obras. Então essas obras é o nosso clicar aqui. Conforme você clica, você tem que ter responsabilidade como você vai usar isso. Porque você pode danificar o seu celular se você não sabe. Ou pelo menos você não usa adequadamente. O teu celular não vai te dar a satisfação, os resultados que você espera dele, se você não sabe operar com ele. Se você não ler o manual do proprietário para saber cada ícone, cada aplicativo que aí está, como que você vai trabalhar com cada um desses aplicativos, com a internet, como é que você vai utilizar a internet? A nossa vida é mais ou menos assim. Nós estamos aprendendo, errando e acertando. Por isso diz Joana de Ângeles, e grave bem isso, o que eu vou falar agora. Como você é obrigado a aprender a viver errando e acertando? Perdoe-se pelos teus próprios erros. Quando você identificar alguma coisa que não deu certo na tua vida, não fique ali empacado como o sujeito que pega o celular e tem que jogar o celular fora, porque não consegue mais trabalhar com ele, porque ele não sabe trabalhar com o celular. Então a nossa vida também tem esses acontecimentos. Um exemplo: uma mulher que de repente foi traída lá, era noiva, esperava ser feliz, não deu certo o casamento, a mulher fica ali empacada no resto da vida, frustrada, porque não deu certo aquele acontecimento. Esqueça. Se você é que errou, perdoe-se a você mesma e continue aprendendo a viver de outra forma, independente daquele fato que te causou sofrimento. Não precisa você jogar a tua vida fora, pegar o teu celular e jogar no lixo. Aprenda a trabalhar com ele. Vai ler o manual do proprietário. Você vai ver que dá para trabalhar. Dá para você ser feliz novamente. Se você não se prender ao passado, não fique presa ao passado. Não fique preso, você, homem, que de repente fez um negócio mal sucedido, perdeu dinheiro, teve que vender a casa, perdeu o carro, bateu, e aí vai ficar sofrendo o resto da vida. Aprenda a viver independente daquele fato. Anime-se outra vez. Seja feliz pela vida que ainda palpita dentro de você. Só de saber que você perdeu, mas não perdeu a tua vida. Você perdeu tudo, mas não perdeu a sua vida, você não perdeu nada. Porque a sua vida é que é o importante, que é o que vale. O que vale é a sua vida. Você é filho de Deus, e Deus talvez te tirou isso para que você exercite a sua criatividade e crie para você mesmo uma nova oportunidade, mais feliz ainda. Não fique ali presa, porque de repente perdeu a casa, perdeu o caminhão, fez um negócio mal, tomou um prejuízo, o sujeito não dorme mais porque tomou um prejuízo. Fale assim: Deus me deu, eu sou filho de Deus, Deus é o dono do universo, vai me retribuir a oportunidade de crescer outra vez. E se não crescer materialmente, é porque a tua prova é para não crescer, é para crescer espiritualmente, aceitando a vida com esses reveses. Eu sempre digo que você deve fazer de tudo para melhorar a sua vida. Esse é o normal. Todos nós queremos melhorar a nossa vida. Mas quando você tem convicção
de que alguma coisa não pode mais ser mudada, você tem que aceitar aquilo com resignação e com gratidão a Deus. E buscar novas alternativas, novas criações para superar aquele sentido que você perdeu. Temos uma companheira aqui que não tem a vista, né, minha irmã? Não enxerga, mas ela tem a vida. Ela tem outros sentidos que dá para ter resignação, com resignação e com gratidão pelo que ainda sobrou. Porque quando se perde uma vista, quando se perde um braço, quando você perde a audição, você poderia perder junto outras coisas mais. Quem sabe se isso é fruto de um acidente, esse acidente não poderia ter proporções maiores ainda. Então sempre sobra alguma coisa para você recomeçar. Recomece com aquilo que sobrou. E não se aniquile você mesmo. Não se condene como um fracassado. Eu me condenei a ser um fracassado agora. Eu sou um pobre coitado mesmo e acabou. E a pessoa vai levando a vida como um fracassado que se julga. E a Joana diz, perdoe-te, porque errar e acertar você ainda vai ter que exercitar muito o erro e o acerto. Isso não termina aqui. Não é numa vida que nós vamos encaminhar a nossa alma para o alto. É uma luta constante. E não pense também que quando se desencarna, aquela placa que colocam lá no túmulo é mentirosa. Descansa em paz. Que descansa em paz? Coisa nenhuma. Você acorda e vai para a luta de novo. E ai daquele que não acorda para ir para a luta. Então, a luta, a evolução é algo muito dinâmico e eternamente dinâmico. Quem quiser se enganar, que se engane. Quem quiser esperar o paraíso pronto, que espere. Vai esperar muito. O paraíso é nós que construímos no dia a dia com as nossas ações. Não adianta esperar que venha um celular mais simples do que esses. Vai vir mais complicado, cada vez. Você pode esperar que as novas edições dos celulares virão mais complicados, com mais aplicativos. Então trate de aprender, trate de acompanhar a evolução. A evolução é lei da natureza. Nunca mais nós vamos andar de Fusca. Assim de chegar e dizer, nossa, a sociedade toda está andando de Fusca. Nunca mais. Por quê? Porque tem coisa muito melhor. O para-brisa grande, segurança, freio, tudo. Motor. Nunca mais a sociedade como um todo vai andar a cavalo. Nunca mais. O cavalo já está dispensado, está perdoado, coitadinho do cavalo. Mas se foi. Ninguém espere mais aquele celular tipo tijolo que nunca mais aqui. Nós só vamos ver aqui no museu. Eu tenho pena que eu não guardei o meu. Só por uma coisa histórica, não para usar mais. Então a nossa vida segue sim em direção ao alto e quem não se der conta vai ficar para trás. Como dizem, a fila anda. A fila anda, ô ditado bonito, a fila anda. Tudo evolui. Tudo evolui. E aqui é uma grande escola, né? É uma grande escola. Pois bem, então eu dizia que nós aprendemos a trabalhar com esses celulares mais complicados, que eu não sei trabalhar nem 20% dele, já tenho 4 anos. Eu não uso nem 20% do que esse celular é capaz de fazer. Praticamente eu só uso para ligar e receber ligação. Não uso como internet, uso o computador como internet, não uso. E esses 20% eu aprendi dessa forma. Errando, nunca eu li o manual de instruções. Se eu quiser aprender o resto aqui, eu vou ter que uma hora pegar o manual de instruções,
o manual do proprietário e lê esse manual. Eu estou batendo nisso, sabe por quê? Porque nós recebemos É o da mesa. Vou pegar segunda-feira atrás. Ah, não tem, mas eu vou falar assim mesmo. Então, meus irmãos, para que a gente não fique nesse processo de aprender, errar e acertando, Deus, na sua infinita misericórdia, mandou Jesus para nos trazer o manual do proprietário, que é o Evangelho. O Evangelho é o manual do proprietário. Se a gente lê e estudar o Evangelho, você não precisa mais ficar tentando acertar e errar. Você começa a ler e você começa a acertar. E a tua vida vai ficar certinha. Você não vai precisar. A doutrina espírita como um todo é o manual do proprietário. Eu me lembro que uma vez eu comprei um carro, que eu não me recordo qual era, mas ele tinha o step, o pneu socorro, debaixo, em vez de dentro do porta-mala, era embaixo do porta-mala, que tinha ali uma capa, né? Uma tampa. Não é o K, não? Hein? Não é o K, não? O K? O K tem. Eu acho que era um Chevrolet, um Monza, não sei qual era. Tem o K tem. É. Mas ele está com um carro antigo. Era um carro antigo. Era um carro antigo. E o step era do lado de baixo. E eu comprei o carro e não li o manual do proprietário. E eu fiz uma viagem de São Paulo para Curitiba, cheio de mercadoria no porta-mala. Era de noite, porque eu saía de São Paulo às 5 horas da tarde. Chegava de madrugada aqui em Curitiba, porque eu era comerciante, ficava fazendo as compras. Aí enchíamos o carro, eu e a esposa, nos bancos e o porta-mala, tudo cheio de carro, tudo cheio de compras. E alguma coisa mandava pela transportadora, que não cabia no carro, e a gente vinha embora. Quando eu cheguei aqui, já no Paraná, furou o pneu do carro. Furou o pneu do carro. E aí, fui procurar o macaco. Cadê o macaco? Comecei a procurar aonde normalmente estava, mas como eu não tinha lido o manual do proprietário, era um carro que tinha o pneu embaixo. E aí, na beira da estrada, 1h da manhã, uma noite chuvosa, eu descarregando todos aqueles sacos de dentro do carro para tirar o pneu, e quando eu tirei tudo, cadê o pneu? Cadê o pneu? Se o pneu era por baixo. Não, mas até descobri, eu falei, mas que coisa, que louco, eu comprei um carro que não tem step. Mas de repente, não sei por que cargas d'água, alguma intuição, né? Olhei embaixo, vi que tinha ali um formato de pneu, mas e a chave agora para abrir aquele parafuso que tinha para segurar, para tirar a capa e tirar o pneu? E você nervoso, um carro poderia bater atrás de você num acostamento de madrugada, um ladrão parar, te roubar a carga, roubar a mulher, roubar tudo. O desespero. O desespero que deu. O desespero que deu por quê? Porque eu devia ter me preocupado em como funciona. Eu comprei um carro e não li o manual, nada. Então eu não sabia nem onde é que estava o pneu socorro. A nossa vida é assim. Você está vivendo sem saber as consequências daquilo que você faz. Então você toma determinadas atitudes na tua vida que não são compatíveis com a vontade de Deus. A gente escorrega, a gente não ouve a voz da consciência e faz coisa errada e sofre as consequências como eu sofri, por uma simples falta de interesse de compreender a máquina que eu estava usando. Então, como nós temos que saber trabalhar com a nossa vida para acertar mais e errar menos.
E o Evangelho de Jesus é esse manual que nos ensina a utilizar o nosso corpo físico, que nos ensina a utilizar. É um manual maravilhoso, fácil de entender, que nos ajuda a trabalhar a nossa vida em qualquer circunstância, na juventude, na infância, na juventude, na idade madura, quando o indivíduo é idoso, aprende o que vai acontecer depois desta vida, enfim, é algo muito completo que veio para te ajudar. Se o Evangelho de Jesus não existisse, nós poderíamos continuar vivendo e aprendendo? Claro que poderíamos. Nós íamos nesse ritmo de errar e acertar, e errar muito e acertar pouco. E agora a gente consegue, através dessa doutrina, acertar mais do que errar. E até que chega um ponto que não vamos errar mais em nada, como Jesus, que não errava mais. E aí, então, sim, tomaremos posse da nossa verdadeira felicidade em qualquer circunstância. Nesse mundo ou no mundo espiritual, poderemos ser sempre felizes, porque agiremos sempre no bem. Vamos aprender a trabalhar somente no bem. Somente amar o próximo, amar a Deus e amar ao próximo. Nós vamos aprender com esta doutrina maravilhosa, que não vai ser numa encarnação, por isso precisamos de mais encarnações. Que lição que eu tiro disso? Que quem acredita numa vida só, que acha que em uma só vida tudo termina, acabou a sua vida, após esse período que a gente passa aqui na Terra sem saber o que está fazendo aqui. E de repente você morre e acabou tudo. É o pensamento daquele sujeito que, dirigindo aquele avião com 162 pessoas a bordo, joga contra uma montanha, porque ele achava que não ia ter consequência, porque a morte ia aniquilar tudo. Eu vou morrer. E tanto faz eu morrer jogando esse avião contra a parede, como eu vou morrer de qualquer coisa daqui a 15 anos. Então, como eu sou infeliz, eu estou deprimido, morro agora. Acabo tudo agora, e acaba o meu sofrimento, a minha depressão, entendeu? Esqueço da minha noiva, acabou tudo, acabou, vai acabar mesmo, acabou tudo. É o pensamento das pessoas que são capazes de amarrar um dinamite na cintura e explodir junto com o dinamite. Porque ele acredita na morte como destruição total. E ele sabe, vai explodir e eu vou morrer. Como eu vou morrer de câncer, ou como eu vou morrer disso e daquilo, tanto faz. Eu vou morrer daqui a 20 anos mesmo, de qualquer outra coisa. Então vou acabar a minha vida agora. Porque ele não acredita nas consequências da vida. Eu duvido que esse piloto daquele avião, se ele soubesse, tivesse a certeza de que a vida continua e de que ele não vai ser responsável só pela sua vida perante Deus, mas ele vai ser responsável por todas aquelas 160 vidas que ele levou, e mais cada lágrima de uma mãe que chorou a morte do filho inocente que estava dentro daquele avião. Ele não vai fazer 162 inimigos, obsessores que vão se tornar. Ele vai fazer milhares. Porque todos aqueles parentes, irmãos, pai, mãe, esposa, filho, que ficaram chorando, desesperados, não entendendo a atitude daquele piloto, são inimigos em potencial que ele terá para muitos e muitos séculos, talvez na eternidade. Porque ele achava que a vida dele é o corpo, acabou o corpo, acaba tudo. Entendeu? Acabou o avião lá, acabou tudo. Inconsequente, não pensa nas consequências. Então nós, o que aprendemos com essa doutrina?
que nós seremos sempre responsáveis, sim, pelo mau uso que a gente fizer na nossa vida. Mas o contrário também é verdadeiro. Tudo que você fizer de bom, não te preocupa, porque a vida que é grandiosa vai te retribuir no justo valor do teu merecimento. Não te preocupa de dizer assim, por que eu vou dar um pacote de arroz lá para os favelados? Eu esqueci dele. O que eu vou receber em troca? Eu vou dar um pacote de arroz, recebe em troca o quê? Não te preocupe. Deus vai saber te recompensar no momento oportuno, até por um saquinho de arroz que você deu. Até por um copo d'água que você tenha dado por alguém, você terá alguma compensação. Então, vá fazendo bem e não te preocupe se alguém vai te retribuir agora. Se em seguida alguém vai retribuir. Porque você vai ver o quanto Deus é generoso para cada ato de bondade que você tiver. Então, acredite que todo bem que você fizer vai ter uma consequência feliz para você. E todo mal que você fizer vai ter uma consequência de remorso, de infelicidade e de resgate. Vai ter que resgatar. Nem que demore 2000 anos. Aquela conta vai ficando lá. Até o momento que Deus te chama a cobrança consciente daquele erro cometido. Então era isso que eu queria falar sobre os sãos não necessitam de médicos. Nós todos, que ainda somos esses espíritos imperfeitos, que ainda estão aprendendo a viver pelo erro e pelo acerto, temos recebido agora, nós somos privilegiados de termos em nossas mãos o Evangelho de Jesus explicado à luz da doutrina espírita. Temos em nossas mãos a doutrina espírita como um todo. Todos esses livros que o Francisco Xavier escreveu, Nivaldo Pereira Franco, parece que o céu se abriu para que nós recebêssemos uma chuva de informações. É manual do proprietário que não acaba mais, gente, para a gente estudar, ler e ser cada vez mais feliz, acertando com as leis divinas que estão dentro de nós, mas que é difícil nós aprendermos diretamente da nossa intimidade. Jesus vem trazer a sua doutrina para nos ajudar a interpretar a nossa consciência, o nosso programa divino dentro de nós. Com este Evangelho, você vai acertar muito mais do que você vai errar. Então seja feliz daqui para frente, tenha sempre bom ânimo, aconteça o que acontecer. Se você não puder mudar para melhor, perdoe-se, resigne-se, aceite aquilo como um desafio e toque a sua vida, sem desanimar, aprendendo sempre, crescendo todo dia, porque a vida é longa. Daqui a 1 milhão de anos nós estaremos por aí aprendendo a viver. Não se iluda que os espíritos superiores, que estão muito acima de nós, continuam estudando o Evangelho de Jesus, interpretando, escrevendo livros em decorrência daqueles princípios fundamentais do cristianismo, da vontade de Jesus, e continuam evoluindo, escrevendo, ajudando, sofrendo, aprendendo. Imagine nós outros, pequenininhos, que estamos na retaguarda. Então prepare-te para dar a grande guinada na tua vida. Saia desse celular simples aqui, e parte para coisa complexa e tente aprender. E assim como você é muito mais feliz com o celular moderno, você será muito mais feliz quando aprender a lidar com a tua própria intimidade. Muito obrigado. Que Jesus nos abençoe. Amém.